Jesus esteja conosco. Esse é o nosso desejo. Como diz as plaquinhas aqui, pense positivamente, né? Demonstre gratidão e ame muito. Ame muito. Então a gente vai falar um pouquinho, como o Luiz Carlos colocou. Quero agradecer o convite dele, a gente vir aqui. Nós vamos estudar um pouquinho as virtudes. A gente, além das obras básicas, a gente usa o livro do nosso amigo Donizete Pinheiro. Vocês conhecem o Donizete? Sim. O Donizete Pinheiro tem um livro que se chama... Nossa! Deu branco também, hein? Deu branco, ó, depois dos 50 tá pegando mesmo. Vai ver depois dos 60. Você não está sozinha. Mas fala exatamente das virtudes, da gente entender o que são as virtudes. E eu espero que eu consiga compartilhar com vocês um pouquinho desse pensamento. E para a gente falar de virtudes, a gente tem que falar de amor. E como falar de amor sem a ajuda do Evangelho do Cristo e sem a ajuda da doutrina espírita? Não dá. Não dá. A gente confunde muito essa palavra com aquilo que a gente sente na verdade. A gente usa, na verdade, o significado ou essa palavra para significar várias coisas. Por isso a gente vive uma confusão. Então, como que a gente entende o amor? O que é o amor para mim? O que é o amor para nós? É uma entrega. Uma entrega. Eu acho que é o motivo da gente prosseguir. Se o meu filho me pergunta o que a gente quer, a felicidade do nosso filho, quer? Pai, mãe, o que é o amor? O que é amar? Né? Ame muito. Está aqui, ó. Ame muito. Mas se a gente fala ame muito para um jovem, ele pode ter uma outra conotação. Exatamente. Ame muito. E às vezes a gente confunde muito isso. É de pensar. É de pensar. E a doutrina espírita nos ajuda muito. O Evangelho do Cristo nos ajuda muito, porque a gente vai falar mais para frente, mas o Cristo chegou ao ponto de dizer que a gente tem que amar o inimigo. Olha só. Mas espera aí. Amar é uma coisa positiva. Como é que eu vou nutrir para uma pessoa que eu não gosto, que é um inimigo meu, o mesmo sentimento que eu nutro por um ente querido? Fica meio contraditório. Por isso que nós precisamos pensar muito sobre o amor. Muito. Boa noite, pode entrar. O alimento? Boa noite, gente. Oi, eu vou. Então a gente precisa pensar bastante sobre o amor. A casa espírita é um local ideal para a gente pensar. E eu vou além. A gente precisa pensar muito em casa, na família. Temos amigos que dizem assim, ó, a gente precisa tratar os parentes, ó, presta atenção no que eu vou falar. A gente precisa tratar os parentes como se fossem visitas. A gente faz isso? Como é que a gente faz com uma visita, quando chega uma visita em casa? Como que a gente trata essa visita? Faz o café, bolo. A gente consegue tratar os entes queridos assim, quem mora junto? Então, só para a gente ir pensando sobre o amor. Porque se a gente for buscar no dicionário, a gente vai ver alguns significados sobre o amor, né? Uma forte afeição por outra pessoa
nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Olha que interessante aqui, ele já está dizendo para a gente que é uma forte afeição, está falando para a gente de afeto. É um detalhe, afeto é uma força nossa, é uma forte afeição por outra pessoa que pode nascer da consanguinidade. Isso as mães conseguem provar para a gente que isso é muito forte. Você pega no colo lá um filho que deu à luz, já nutre por aquele filho um afeto, e às vezes aquele filho, né, a doutrina espírita nos fala, que pode ser um espírito que a gente nunca viu, nunca teve nenhuma relação no passado. E a gente nutre, a mãe nutre para o filho um afeto que não tem como explicar. É o sentimento mais próximo daquilo que Jesus ensinou. E aí, como que é seu nome? Você falou entrega, né? O sentimento de amor que a mãe desenvolve pelo filho é muito mais próximo do que Jesus nos ensinou. Porque existe isso, entrega, renúncia. E a gente vai então desenvolver um pouquinho melhor. Só que a gente pode encontrar também no dicionário, atração baseada no desejo sexual. Pode acontecer. Essas diferenças de significado que a gente pode dar para a mesma palavra, mas a gente precisa ter uma certeza, a gente precisa ter uma referência, né? Existem muitas forças que atuam em nós e que podem estar misturadas com isso aqui, ó. O instinto, a gente estuda o instinto com a doutrina espírita. Nós temos lá no Livro dos Espíritos e nós temos também na Gênese, Kardec estudando o instinto e a inteligência, para saber se são a mesma coisa. Mas o instinto, Kardec fala para a gente que é uma força oculta que atua em nós com o objetivo de manter e preservar a vida. Defesa, né? Isso. A gente usa muito o instinto de conservação, mas também tem o instinto sexual. Qual que é o objetivo do instinto sexual? A reprodução. Os animais são regidos pelo instinto. E esse instinto faz com que os seres se aproximem para a comunhão sexual, para que perpetue as espécies no planeta, porque a gente precisa do corpo material para a gente reencarnar. Isso a gente está falando do ser humano, mas a gente fala também dos animais, eles precisam reproduzir. E quem que une os animais? É um instinto, é uma forma de aproximar os seres, mas tem um objetivo divino. Se a gente for estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala lá do não separeis o que Deus juntou, né? Ele fala lá que tem duas leis que regem a união dos seres. A primeira é a reprodução. É uma lei material. Nós temos, inclusive, no Livro dos Espíritos, é uma das leis morais, lei de reprodução, que é uma lei exclusivamente material, porque a gente precisa reencarnar, a gente precisa ter a possibilidade de viver na carne para continuar o desenvolvimento. Então, essa é a primeira lei que rege a união dos seres. E qual é a segunda? É a lei de amor. A lei de amor que rege a união dos seres. Que essa, inclusive, se existir na união dos seres, não vai haver separação nunca. Por isso que ele trata nesse mesmo capítulo do divórcio. Na verdade, o divórcio é uma lei humana que vem apenas separar de fato aquilo que na verdade nunca esteve unido ou que já se separou materialmente. Então, o instinto... muitas pessoas usam, acabou o amor, né? Então não separam. Será que eles entendem que o amor é exatamente esse que a gente aprende com a doutrina, com o Evangelho do Cristo? A gente confunde, porque
nós temos uma força que nos une, atração física. A gente começa a estudar muito lá em Marília, na evangelização, isso aqui com as crianças. Quando as crianças começam já na idade ali dos 11, 12, 13 anos, começam a se interessar pelo outro. Nós passamos por essa fase, a gente sabe como é que funciona. Mas a gente tendo referência, a gente tendo orientação, a gente pode acertar mais e errar menos. Então a atração física, quando você bate o olho em alguém, você sabe se você gosta ou não, se a aparência dela fisicamente te atraiu. É lógico que isso tem por trás também toda aquela experiência do espírito imortal, das outras vidas, porque quando você olha para uma pessoa, você não vê só o físico dela. O físico é uma das coisas que nos agrada, uma delas. Mas a gente também tem aquele magnetismo, né, espiritual que nos une, que a gente, não é esse momento da gente estudar, que a gente está falando de amor. Mas a atração física é uma outra força que nos une. Aí nós temos também a paixão. Aí muitos de nós falamos, o amor acabou, né? Mas será que não era paixão só? Lá no livro dos Espíritos a gente aprende o que eles nos ensinam do que seja paixão. Paixão nada mais é do que uma força muito grande, multiplicada por 10, né? Eles falam, multiplica por 10 vontade de você de fazer alguma coisa. É a paixão. E ela é importante, ela tem a sua importância em todos nós, porque a paixão não é só de uma pessoa para outra. A gente tem paixão por várias coisas na vida, pelo trabalho, pelo desenvolvimento da humanidade, paixão pelo esporte, né? O brasileiro é apaixonado pelo futebol. Em essência, a paixão ela é importante porque faz a gente ter uma força muito grande para realizar grandes coisas. E a paixão tem essa importância. Ela move o ideal, né? Move o ideal. E quando a gente traz para o relacionamento, é exatamente aquilo que a gente vive quando a gente está apaixonado. A gente tem uma vontade muito grande de estar com uma pessoa, de viver a vida ao lado dela. E a paixão ela é tão forte que às vezes faz a gente não enxergar os defeitos do outro. Porque a vontade é muito grande de estar ao lado. Só que essa paixão, se a gente não tiver cuidado, ela pode dominar a gente. Aí é um problema. Paixão é importante até o momento em que nós conseguimos dominar. Se ela dominar a gente pode se prejudicar. Outra coisa é que a gente tem afinidade. Vocês já sentiram afinidade por outra pessoa? O que é afinidade? Se alguém perguntar para mim, o que é? Interesses, né? Falar interesses afins. Interesses afins. Nossa, parece assim que tudo que a pessoa pensa bate com o que você pensa. Isso, exatamente. Por exemplo, você tem um modelo na sua cabeça, geralmente devido à sua formação. E aí aquela pessoa se encaixa naquilo que você tem em mente. Então, também, para mim, é afinidade. Isso, exatamente. Pensar da mesma forma, gostar das mesmas coisas, né? Quando a gente senta ao lado de uma pessoa que a gente tem afinidade, você fica horas, o tempo vai embora, você não percebe. Pode ser homem, pode ser mulher, o papo é gostoso, a gente gosta das mesmas coisas, isso é afinidade. Isso pode ser de uma pessoa que a gente já conviveu no passado, mas pode ser de uma pessoa que você nunca viu, um espírito que nunca cruzou com você na vida. E o que significa isso? É uma
igualdade de nível evolutivo. A gente pode estar muito próximo evolutivamente falando. Então, é isso que caracteriza essa igualdade na maneira de pensar e de gostar das coisas. Imagine um casamento com duas pessoas que são afins. Para alguns vai ser muito chato, porque eles vão sempre fazer, falar, vão estar juntos para fazer a coisa a vida inteira. Para outros vai ser uma delícia. Tem aqueles, os afins de ficarem juntos e os afins de ficarem separados. Então, o detalhe é que a afinidade, ela vale em qualquer grau evolutivo. Se eu ainda gosto de fazer coisas erradas, né, que destoam da lei de Deus, a gente vai ter os afins também. Mas é afinidade, são forças que atuam em nós. Mas ela pode ser para o bem e para o mal? Sim. Sim. Dois bandidos, né? É. Eles gostam de ganhar a vida de maneira fácil, passando a perna nos outros. Eles vão estar sempre ali maquinando, pensando em alguma coisa para ganhar em cima de alguém. A gente vê muito isso na comunicação espiritual, né? Você fala assim, afinidade, você está pensando, aproxima o espírito e pensa como você tem a mesma afinidade. Sim. O bem e o mal, você está num projeto legal, um projeto bom de estudo, de reforma íntima, então você vai ter a aproximação daqueles que querem te ajudar. Isso, exatamente. E essa é a importância, né, quando a gente faz a reunião mediúnica, aí a gente ainda não é aquilo, mas a gente está no processo de esforço. À medida que você está se esforçando, você também está atraindo os bons espíritos. Eu não preciso ser santo para atrair um bom espírito. Basta que eu me esforce para que eu seja uma pessoa melhor. A gente vai estar rodeado de espíritos que querem me ajudar a que eu seja uma pessoa melhor. É uma espécie de afinidade. E aí, para finalizar essa parte, o afeto. O afeto. A gente confunde também o afeto com o amor. É uma parte dele, mas não é. O afeto, como a gente viu no significado ali do dicionário, é aquela força, né? Uma afeição muito grande que você tem por alguém. A mãe pelo filho. O filho pode se tornar um bandido, mas a mãe sempre vai ter afeto por ele. E sempre vai fazer tudo. Aí entra o amor, né? O gostar é o afeto. Agora, o ajudá-lo sempre, aí já começa a entrar o amor. O afeto seria intenção? O gostar. Eu gosto. Pensa em alguém que você goste. É porque você pode sentir afeto por qualquer pessoa, né? Sim. Agora, amar é um passo à frente. Isso. Eu costumo dizer, quando a gente estuda sobre amor, para a gente amar alguém, a gente não precisa gostar dela. Para a gente amar uma pessoa, nós não precisamos gostar dessa pessoa. E tem tudo a ver com o que Jesus nos disse. Nós precisamos amar, inclusive, os nossos inimigos. Eu gosto do meu inimigo? Eu não gosto. Se deixar, né, na nossa condição evolutiva, eu quero torcer o pescoço dele. Mas eu já aprendi que não é assim. Então, amar não é necessariamente gostar. Pode estar incluído, mas eu não preciso gostar. Então, o afeto é gostar de alguém. Nasce como? Da convivência. Às vezes, duas pessoas, antigamente acontecia muito isso. As pessoas eram um casamento arranjado, né? Você tinha que casar. Às vezes você não sentia nada pelo outro e você tinha que casar. Mas com a convivência podia nascer alguma coisa maior. O afeto começa pelo afeto. Você começa a gostar da pessoa. Você começa a enxergar na pessoa outras coisas que às vezes só vendo a gente não conseguia perceber. E aí você pode chegar a amar. Então o afeto, tudo isso aqui são forças que atuam em nós,
que podem estar misturados com o amor que Jesus nos ensinou. Quando você fala, por exemplo, que a gente não precisa gostar para amar, no caso, o exemplo que você deu, amor aos inimigos, que a doutrina sempre nos fala, Jesus nos falou, né? Quando, por exemplo, eu não gosto de alguém e não desejo mal para ela. Seria nesse sentido. Eu não gosto, mas também não quero que aconteça nada de mal. Isso. O que Jesus quis dizer? Nós vamos chegar nisso, mas o que Jesus quis dizer quando a gente deve amar o inimigo? Olha só, que se eu não amar o inimigo, eu não vou conseguir ser feliz e não vou ter paz, porque faz parte do pacote. Eu não tenho afeto pelo inimigo. Nem afinidade. Nem afinidade, nem nada. Eu tenho. Mas o Evangelho do Cristo nos ensina que eu tenho que sempre ser útil para o meu crescimento intelectual e moral e também para o do meu próximo. Quem é meu próximo? Todos estão ao nosso redor. A humanidade toda, do universo todo. Então pode ser quem for que esteja do meu lado. Se eu não desejar o mal dele, mas pelo contrário, se quando ele precisar de ajuda realmente sincera, eu vou lá e ajudo. Mas eu não passo a mão na cabeça, eu faço o que precisa ser feito, o necessário, para que ele cresça. Porque o inimigo, uma pessoa que, vamos pensar assim, que ainda age muito distante das leis de Deus, ela está numa fase em que ela vai crescer também. E se eu for um bom exemplo na vida dela, para ela, para o crescimento dela, eu estou amando. Eu estou fazendo o que o Cristo nos ensinou. É muito profundo, é difícil. Porque o próprio Evangelho fala que, né, o nosso coração não bate igual, né? Isso. Como para um amigo ou para um inimigo. Mas olha que interessante, a gente vai ver, questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o significado da palavra caridade como entendia Jesus? A resposta é aquelas 3 letrinhas, né? BIP. BIP. Ajuda a gente a lembrar. A terceira, P. Perdão. Se tem um inimigo do meu lado e é uma pessoa que me faz mal, Jesus está me ensinando que eu tenho que perdoá-lo. É lógico que eu não vou dar o pescoço para ele cortar, mas eu preciso perdoá-lo, porque ele é o meu instrumento de progresso também. Só para a gente entender como é profundo. Então, ó, a gente começa a perceber, com o que o Cristo nos ensina, que nós ainda estamos distantes de tudo isso. A gente já tem uma noção. Porque qualquer contrariedade que acontece com a gente já perde o equilíbrio, o sentimento altera. E para a gente conseguir voltar de novo no equilíbrio, às vezes demora muito tempo. A gente, por uma besteira, a gente tira a vida do próximo na rua, no trânsito. Então a gente ainda é muito melindroso, a gente se ofende muito fácil, porque a gente não conseguiu entender ainda esse mecanismo do amor de Deus, né, de Jesus. Então a contrariedade nos mostra que somos ainda frágeis, nos mostra a nossa condição evolutiva, mas aí o Espiritismo nos traz também a certeza de que essa condição evolutiva é temporária, ela é passageira. Daqui a pouco eu estarei melhor. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Daqui a pouco eu serei melhor ainda. Depende muito do que eu faço, de eu aproveitar as oportunidades. Quando a gente estuda no Evangelho lá, bem-aventurados os aflitos, não é necessariamente passar pelo sofrimento que nos faz crescer. É como que nós nos comportamos diante do sofrimento. Todos os aflitos serão consolados? Não. Aqueles que sabem aproveitar o sofrimento é que serão consolados. De que forma? O céu começa aqui dentro. Eu terei paz e terei felicidade à medida que eu conseguir entender isso. Certeza
da existência desse amor puro. Eu não consigo ainda praticar esse amor, mas eu sei que ele existe. Os espíritos puros o praticam. E nós nos tornaremos espíritos puros. É a meta, né? Jesus não falou? Eu sou o modelo. Precisamos, aos poucos. Deixa eu caminhar. Esse amor ainda em nós é apenas um rudimento daquilo que Jesus ensinou. E aí, vamos trazer aqui, o amor é o sentimento por excelência, pois é de essência divina. Quando a gente fala sentimento por excelência, é aquele que destoa de todos os outros sentimentos. Porque nós estamos estudando virtudes, tá? O tema nosso, desenvolver as virtudes. As virtudes são sentimentos. E a gente vai ver depois o que tem a ver o amor com as virtudes. Como ele é de essência divina, porque o amor, ele pratica nada mais, nada menos do que a lei de Deus. Tudo que é lei de Deus, tudo que é praticado por nós, que está de acordo com a lei de Deus, a gente chama de bem. E tudo aquilo que a gente se afasta da lei, a gente chama de mal. Olha só que interessante. Só esse sentimento possibilita essa ligação fraternal de irmãos. Fraterno vem de irmãos, né? Fraternal e duradoura entre todos os seres. Só esse sentimento possibilita isso. E todos nós nascemos com ele em nossa alma, no nosso espírito imortal. Todos nós temos ele no estado de germe. E a gente precisa despertar, desabrochar e fazer com que essas virtudes se alinhem à lei de Deus. Então a gente seja uma pessoa virtuosa. Ele se desenvolve com a moralidade e com a inteligência, né? Vocês sabem, vocês estudam o livro dos Espíritos, que primeiro vem a inteligência, porque a gente precisa entender as coisas, precisa compreender as coisas. Aí depois a gente escolhe, eu quero isso. E se eu escolher sempre só o que está de acordo com a lei de Deus, por opção, livre-arbítrio, eu estou demonstrando que eu sou virtuoso e que eu estou a caminho do amor de Deus. Então, embora ainda comprimido pelo orgulho e pelo egoísmo que existe em nós, ela se desenvolve, ela se tornará a fonte das nossas mais santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis. Essa questão 886, que fala, do verdadeiro significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus, eu falei de das 3 letrinhas, BIP. O que significa o B? Jesus entende que caridade é benevolência para com todos. Eu tenho que praticar o bem para com todo mundo. Meu amigo, meu inimigo, meu ente querido, meu vizinho, eu tenho que praticar o bem para com todos, indistintamente. Ele começa por aí, praticar o bem. Só que ele continua para ajudar a gente. Bom, a gente precisa praticar o bem para com todo mundo, mas nós ainda não somos perfeitos. O que vai acontecer? Vai ter umas coisinhas entre a gente, assim, vai sair uns atritos, vai sair umas faíscas, a gente precisa parar as arestas. O que acontece então? Aí ele continua a orientação. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é ter indulgência? É tolerância. É entender que o outro é diferente, que o outro ainda é imperfeito, que o outro ainda vai errar, assim como eu também vou errar, e o outro tem que me tolerar, tem que ter indulgência para comigo,
para que a gente consiga viver em paz, para que a gente consiga aprender juntos. Só que ele vai além. Para isso acontecer, aí entra o perdão. Então ele fala, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vai acontecer, muita gente vai me fazer coisa que eu não gosto e que está distante da lei de Deus. Sabe o que eu preciso fazer? Perdoa. Só que a gente ainda não entendeu que quando a gente perdoa, a gente está ajudando a nós mesmos e não o outro. A gente se liberta. A gente se liberta. A gente segue o nosso caminho e o outro fica preso. Vamos lá. Só assim seremos verdadeiramente felizes e teremos paz. Então, amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Olha só, isso aqui é uma orientação de Jesus. Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. Fazer todo o bem que nos seja possível, praticar a lei de Deus. E que a gente gostaria que o outro fizesse para mim. Coloca nós mesmos como referência, porque a gente não quer o nosso mal. Então faça a mesma coisa para o outro, que aí a gente vai estar num bom caminho. Então, aí entrando aqui já em virtude, o livro do Donizete chama Para uma Vida Saudável, um breve ensaio sobre as virtudes. Nesse livro, o Donizete nos coloca que o amor não é uma virtude em si. O amor é o somatório, é o conjunto de todas as virtudes. Assim como a luz branca É a mistura de todas as é a cores. mistura de todas as cores. Então, quando a gente fala assim, eu amo, ame muito, nesse amar muito estão todas as virtudes unidas. Um pouquinho de cada vez. Cada um de nós tem um pouquinho de cada uma delas. Nós vamos falar sobre isso, porque cada virtude expressa uma parcela do amor. Então, quando incorporarmos todas elas, seremos plenos, radiantes de luz, sustentando para sempre uma vida saudável e feliz. O Donizete estuda nesse livro 45 virtudes. Olha só. E, com certeza, não existem só essas. Essas são as que ele conseguiu, elencar para a gente. Nesse livro ele estuda cada uma delas. Por isso que quando o Luiz Carlos me chamou, falou, eu vou tentar fazer com vocês um estudo sobre o desenvolvimento das virtudes. Então, a cada momento que eu venho, a gente estuda um pouquinho de cada uma delas. Olha só, nós vamos encontrar lá no livro o Evangelho, esperança, fé, esperança e caridade. Vocês lembram dessa lição lá no Evangelho? Fé, esperança e caridade? São 3 virtudes. Vamos falar um pouquinho, só para a gente ter uma ideia de paciência. Paciência. Alguém aqui já perdeu a paciência? Eu já. Fala que quem perde nunca teve, né? Então, é isso, esse é o segredo. Será que a gente consegue perder alguma coisa que a gente não tem? Não dá, né? Então, qual que é o sentido? Sabe aquele atleta que salta em altura, né? Tem aquela vara, tem um sarrafo. Ele consegue pular 1,5 metro. Cada um de nós, na virtude paciência, que está ali, tem o sarrafo numa determinada altura. Naquela altura, você consegue pular.
pensando na virtude da paciência. O que acontece então quando a gente percebe que perdeu a paciência? Na verdade, a gente não perdeu, a gente chegou no nosso limite. O sarrafo era 1,5 metro. Até ali eu consigo pular. A partir dali eu não consigo pular mais, porque eu ainda não me desenvolvi para isso. Quando a gente fala fisicamente, a gente fala de musculatura, né, de ossos, de flexão, de tudo, para conseguir pular. A gente está pensando em virtude da alma, do espírito imortal. Cheguei no 1,5 metro, eu pulo. Todas as situações da vida que chegar no 1,5 metro, eu vou pular tranquilamente, eu vou estar na minha zona de conforto. Aí o que acontece? Lá no mundo espiritual, a hora que eu vou reencarnar, eu sei, eu tenho lá sabe aquelas mesas de som assim, com equalizador, assim, eu sei até onde vai a minha virtude da paciência. Eu preciso elevar um pouquinho a paciência. 5 risquinhos, tiver meio para Isso. começar. É 1,5 metro, né? Vou aumentar para 1,60 m. Então vão acontecer algumas coisas na vida que vão realmente tirar a gente da zona de conforto. E eu mesmo programei isso. Porque se eu ficar na zona de conforto, eu não cresço. Só que também a gente lembra de uma outra lição do Cristo, que ele fala assim, o fardo nunca é pesado demais que eu não consiga carregá-lo. Então eu aumento um pouquinho, porque aí com um pouquinho de força, de esforço que eu fizer, eu consigo pular. Só que eu preciso de esforço. E eu tenho essa força. Eu só preciso me manter diante da situação. Lembra? Bem-aventurados os aflitos. Não é aquele que sofre que vai ser consolado, mas é aquele que consegue lidar melhor com o sofrimento. Aconteceu uma coisa que me tirou, eu cheguei no meu equilíbrio, no meu limite da paciência. Respira, usa a inteligência, conta até 10, respira dentro do saco, né? Faz o que a técnica que te ajudar. Vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, que o travesseiro é o melhor conselheiro. Segura no máximo para você não agir sem pensar. Aí então, hora que você esfriar, que você pensar, aí você consegue enxergar melhor os caminhos, e aí você faz um esforço íntimo, que só a gente sabe a força que a gente precisa fazer, e aí a gente consegue. Aí você eleva o sarrafo, 1,60 m. A partir dali, qualquer coisa que vier de 1,60 m está dentro da minha paciência. E assim é a vida, em todas as virtudes. E eu mesmo, em todas elas, planejo situações lá no mundo espiritual para que eu não fique na zona de conforto. E para a gente encerrar, porque o nosso tempo falta 10 minutinhos, né, 10 para as 9, tem a questão número 641 do Livro dos Espíritos, que é onde dá início a esse estudo que a gente faz sobre o desenvolvimento das virtudes. Essa pergunta é a seguinte: será tão repreensível, olha só, será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Olha só. Será tão repreensível quanto fazer o mal, simplesmente desejar o mal? Olha a pergunta. Porque o mal ainda está dentro de nós. Pode não ter a coragem de ir lá fazer, mas deseja. Sim. Nesse sentido. E não vamos pensar aqui naquele mal, aquela coisa assim maldosa que a gente faz, de querer o mal das pessoas e da gente mesmo. Não, não é esse mal. O mal que a gente está dizendo é estar distante da lei de Deus. Que o mal pode ser errar por ignorância, é um mal. Eu não sei que aquilo é o correto e eu erro. Isso é o mal. Só que dentro de nós a gente tem algumas coisas que a gente vai fazer. Você fez uma leitura da lição ali do álcool, que é muito profundo, que é uma droga legal. Uma droga legal. Eu gosto, né?
Assim, eu adoro beber, mas eu já aprendi que isso me faz mal. Então eu desejo o mal. É tão repreensível quanto fazê-lo? Depende. Depende. Por quê? Porque quando eu desejo o mal, mas eu já tenho consciência que aquilo é mal, e eu resisto, Você segura, né? isso é o início da virtude. É o início da gente, na fase de consciência, entender que aquilo te faz mal, é gostoso, mas te faz mal, e você começa a resistir. E quando já ignora? Então, quando ignora é porque a pessoa está ainda no início, não tem ainda virtude, ela simplesmente se compraz aos prazeres. Eu digo nesse sentido, alguém te fez mal e você nem dá conta, não releva, não fica com aquilo dentro de você, com aquele mal que foi feito com você. Aí já é também um início, né? Porque você Aí já no caso seria o início do perdão. Isso. É porque quando a gente está falando do mal aqui, é o mal que ainda tem em nós. Eu desejo fazer o mal. Então quando alguém faz um mal pra gente. Mas você não quer, por exemplo, que aquilo fique dentro de você para alimentar algo ruim em você. Já é um início. Você consegue entender que você alimentar aquilo vai fazer mal para você. Porque, por exemplo, uma pessoa que deseja o mal ao outro também, né, também pode ser o porque sofreu o mal e ela não consegue trabalhar, lidar com essa situação. Não que todos que desejam o mal recebeu o mal, não é isso. Mas também é uma situação. Você recebeu o mal, então eu vou agir da mesma maneira. Sim. Normalmente a gente age pagando com a mesma moeda. Vamos pensar assim. Que não é o correto. Que não é o correto. Então, e aí eu quero dizer o seguinte, quando a pessoa recebeu o mal, ela rechaça esse mal, ela trabalha isso dentro dela, para que não seja, digamos assim, contaminada com esse mal, que vai fazer mal para ela, né? Isso é o que ele já disse. Sim, é exatamente isso. A única diferença é que esse mal que a gente está falando aqui é o mal que ainda existe em nós. Sim. Eu desejo o mal de alguém sem que alguém tenha me feito nada. Por exemplo. Agora, quando alguém me faz um mal e eu percebo que aquilo é um mal, entra naquelas 3 letrinhas que eu acabei de falar aqui. Bom, eu já aprendi que, ela está numa situação evolutiva que permite que ela faça o mal ainda, e às vezes por ignorância. Ela não tem consciência do que ela faz. E ela mesma sofre por isso. Ela sofre. O invejoso, vamos pensar assim, o invejoso, ele vive numa febre constante. Uma febre mental, sentimental, que não pode ver o outro conquistar nada na vida que eu sofro. Isso é um sofrimento terrível, né? E aí ela nos faz mal, mas eu entendo que aquilo é ainda uma condição dela, que ela vai evoluir, vai melhorar. Enquanto ela não se conscientizar, ela vai sofrer muito por isso. E eu já entendo que se eu for na onda dela e for querer devolver na mesma moeda, eu também vou continuar sofrendo, né? Eu tenho que encerrar o ciclo. Ela me faz mal, eu devolvo para ela, se eu tiver condições, no mínimo, não devolvo nada, fico ali neutro, né? Mas eu posso então devolver uma energia diferente para ela. Ela me faz mal, eu devolvo uma oração para ela. Toda vez que eu fizer isso, mesmo me mantendo neutro, porque eu ainda não tenho força para devolver uma energia positiva, mas eu já estou resistindo ao mal que existe, mesmo que não seja em mim, mas que está vindo de outro. Mas quando vem de outro, também desperta o mal que ainda existe em mim, entendeu? É uma coisa assim muito difícil. Mas toda vez que esse mal que vier, é que vocês não estão vendo aqui, né? Mas se eu desejá-lo, mas eu resistir, eu já estou iniciando o desenvolvimento da virtude. Olha a resposta dos Espíritos. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar.
sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Olha só, eu desejo o mal, mas eu já sei que aquilo é errado, eu resisto, eu não vou pôr em prática aquilo. Mas se aparecer uma situação em que eu consiga pôr em prática aquele mal que eu desejei e eu resistir, aí é mais mérito ainda, a virtude já está num passo maior. Porque tem muita gente que só não faz o mal porque não tem oportunidade de fazer. Que é aquela questão, lembra de que a gente falava muito antigamente, a ocasião faz o ladrão. Eu não penso nas consequências também. A ocasião faz o ladrão. Na verdade, ela pode materializar o ato, mas ele já era ladrão, ele só não fez porque não teve oportunidade. E nós que estamos desenvolvendo a virtude, se eu tiver o desejo de fazer o mal e eu resistir, mesmo que eu tenha claras oportunidades de fazer e eu não fiz, eu mostro que eu estou já num passo firme na conquista desse amor. Tá? Se apenas não pratica por falta de ocasião, é culpado quem deseja. Porque o Espiritismo nos traz uma compreensão da vida muito maior do que a gente tinha. Nós estamos aqui no plano material, mas existe o plano espiritual que está aqui, né, conosco, ao mesmo tempo mergulhado. Os Espíritos estão conosco aqui, estão nos influenciando a tal ponto que no livro dos Espíritos eles falam assim, são eles que vos dirigem, de tanto que eles nos influenciam. Então, quando eu desejo, eu manipulo fluidos. Quando eu penso, quando eu sinto, eu manipulo fluidos. Ao ponto que no livro dos médiuns, o Laboratório do Mundo Invisível, quando Kardec narra uma situação ali, de alguém que deseja tirar a vida de outro. Ele começa a narrar que, fluidicamente, a pessoa ali, materialmente, ela está ali, paradinha. Mas a mente dela está querendo tirar a vida de outro. O perispírito dela se movimenta, fazendo o ato de realmente golpear a pessoa para tirar a vida. Fluidicamente ela faz isso. E ela impregna nos fluidos as qualidades dos sentimentos que eu estou nutrindo na minha alma. Se eu estou com raiva, com ódio, com cólera, eu impregno nos meus fluidos aquela qualidade. E aí eu faço fluidicamente, eu me movimento espiritualmente como se eu fosse matar a pessoa. Só não é possível porque as leis de Deus não permitem. Mas mesmo eu desejando e não fazendo, como ele diz aqui, se apenas não o pratica por falta de ocasião, aí sim é repreensível desejar o mal. Eu vou encerrar, porque já são 9 horas, desculpe. E fica aqui um start para a gente continuar estudando depois, se vocês quiserem, as outras virtudes. As outras não, né? Todas elas. Para a gente ir fortalecendo em nós essa consciência das virtudes que nós temos, todas elas em nós, e a gente então vai desenvolvendo e se tornando cada vez mais uma pessoa melhor. Aí sim, amando muito. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigada.